Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, nós declaramos aqui a nossa total incapacidade, a nossa total limitação para buscar entender qualquer coisa do Senhor, Pai. É necessário que o Senhor venha e o Senhor se revele a nós, Pai. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, que através de mim, Pai, o Senhor fale, passe por cima das minhas limitações e comunique ao seu povo, comunique aos seus filhos aquilo que o Senhor quer comunicar, nos edifique, nos console, nos exorte, nos desafie através da sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. O título da nossa reflexão de hoje, eu só queria pedir antes perdão para o Clebão. Não dá tempo, Clebão. Semana que vem, depois do louvor, Clebão ainda direto ao ponto, amém? Sem ressentimento? Não vai sair da igreja por causa disso? Não. O título da nossa reflexão de hoje é Espelho, Espelho Meu. Sugestão do gato. Quer dar um tchauzinho aí, gato? Não? Gato, eu tô numa onda assim, irmão. Você tem liberdade, sim. Encomendar a pregação. Eu queria uma pregação sobre isso. Eu tô brincando, mas o gato falou assim, cara, e veio esse título, eu falei, cara, ó, se você não pregar logo esse negócio aí, eu vou roubar pra mim esse título aí, cara. Aí ele falou, não é seu. Eu falei, pronto, então tá. Espelho, espelho meu. Quem conhece essa frase? Quem disse essa frase? A bruxa, a rainha, na verdade, a madrasta da Branca de Neve, não é isso? Que se achava a mulher mais bonita do reino. E por isso ela perguntava para o seu espelho mágico, ela perguntava o quê? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita, mais bela do que eu? E aí o espelho aparecia lá na carinha dele, aparecia e falava o quê? Não. É mais ou menos o que as mulheres fazem hoje, não é não? Mulher fala assim, nossa, eu tô gorda, né? É pra quê? Pra você dizer, não, não tá gorda, não. Nossa, eu tô tão feia hoje. Ah, tá nada, boba. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais honesto do que eu? Quem disse essa frase? Lula. Mais honesto não existe. Pode ser igual. Mas é muito boçal, né? Se esse espelho mágico estivesse na sua mão, qual seria a sua pergunta? Qual é a característica que você faz questão de valorizar como uma tentativa desesperada de esconder suas outras faces obscuras? Esse espelho na sua mão, você perguntaria o quê? Espelho, espelho meu, existe alguém mais o quê do que eu? O que é aquilo que você acha que você faz bem mesmo? Hein? Ninguém vai ter coragem de dizer, né? Espelho, espelho meu, existe alguém mais guitarrista do que eu? Mais dono de loja de tinta do que eu, Tintão? A Bíblia é o nosso espelho mágico. A Bíblia é o nosso espelho mágico. Mas diferente do espelho mágico da história, a Bíblia não fala o que a gente quer, mas fala o que a gente precisa ouvir. É evidente que quando a Bíblia nos revela nossa situação, ela também nos convoca para uma tomada de decisão e mudança no poder do Espírito Santo. Do mesmo jeito que a Bíblia mostra para você, João Tintão, que você é quem você é, a Bíblia também diz que só nela, só no poder do Espírito Santo é que você vai conseguir mudar. E eu queria ler um texto com vocês de Tiago 1:22. Vamos abrir todo mundo? Tiago 1:22. Tiago,
capítulo 1, versículo 22, diz assim: Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece da sua aparência. Logo esquece como era. O que o texto ensinou aqui, irmão? De português básico. A Bíblia fala assim: põe em prática o que você está ouvindo, porque você ouve o que é para você fazer e não faz, é igual um cara que chega na frente do espelho e olha e, nossa, como eu sou feio, não sei o que ele olha e fala, e vira e esquece como era. Tem uma piada que eu queria contar, e os irmãos sabem que não é o meu forte, piada, mas é uma piada inteligente, então só os inteligentes que vão dar risada. É uma boa dica, né? Significa que se você não ri, você não entendeu a piada. Tinha um homem que tinha pavor, tinha muito medo de ter Alzheimer. Quem sabe o que é Alzheimer? Aquela doença que você começa a esquecer as coisas. Ele tinha muito medo de ter Alzheimer. E aí, ele foi no neurologista. E o neurologista disse, segurando os exames dele, falou: Senhor fulano de tal, você tem Alzheimer. E aí ele olhou e disse: eu posso ter Alzheimer, mas pelo menos eu não tenho Alzheimer. Não? Quem não entendeu, levanta a mão. Só para explicar, ele tinha acabado de esquecer o diagnóstico que ele recebeu, entendeu? A piada é boa, a piada é ótima. Só só uma coisa engraçada, só para não quebrar o gelo. Eu contei isso pro Robertão, que eu trabalhava com ele, e durante 2 dias seguidos, a gente riu. Cara, a gente sentava e começava: eu posso ter Alzheimer. Que é aquele desespero todo. Depois de 2 dias, final do dia, o Roberto rindo assim: ô Lucas, deixa eu falar um negócio pra você. Eu não entendi a piada. A gente tem que... A Bíblia, ela nos traz um confronto de quem nós realmente somos. Mas se a gente abandonar a Bíblia, abandonar os ensinos bíblicos, a gente dá as costas para a Bíblia, esquece quem a gente era e começa a pensar, esquecer que a gente era feio do jeito que a Bíblia mostrou que a gente era e começa a se achar bonitinho de novo. A Bíblia nos leva a um encontro assustador com a imagem de quem nós realmente somos. Aquilo que nós nem imaginávamos que éramos, agora não só começamos a perceber, como a nos revoltar com isso também. Quem aqui se achava bonzinho antes de ouvir o Evangelho? Aí você começa a ouvir que você não vale nada. Aí você começa a ouvir quem você é, a palavra de Deus mostra: Jesus faria assim nessa situação. Aí você fala assim: meu Deus, eu não faria assim. A Bíblia nos revela, começa a mostrar para a gente. E eu confesso que nessa jornada, minha confissão aqui escrita e pública, eu confesso que nessa jornada de encontro com a verdade, verdade que revela, que me revela de fato como eu sou e como seria impossível eu acessar a intimidade com Deus sendo como eu sou, nos meus atributos. E aí trilhando o caminho, não um caminho qualquer, trilhando o caminho que é Jesus, chegando cada vez mais perto da luz. Por muitas vezes aconteceu e ainda acontece um certo sentimento de pânico por me deparar no espelho com alguém que eu achava que já estava morto.
De vez em quando o Senhor coloca um espelho na minha frente de novo, e quem eu achava que já estava morto, eu vejo, meu Deus, como está vivo ainda. Esse cara já era para estar sepultado faz tempo e insiste em colocar as garrinhas de fora. Assim como você também, querido? Aquele sentimento de, cara, não era para ser assim mais. Crises sobre se o que eu faço é suficiente para a minha salvação. Alguém aqui já pensou nisso? Será que o que eu estou fazendo é suficiente para eu ser salvo? Constatações e confrontações honestas sobre a minha resposta fraca ao Evangelho me levam a entender que não é e nem nunca será suficiente aquilo que eu faço para eu ser salvo. Não era antes de eu crer e continua não sendo agora. Vocês entenderam isso? Não. Eu vou repetir porque só 3 pessoas entenderam. O que você faz... Eu chego para alguém que não conhece Jesus e digo, querido, todas as coisas boas que você faz não são suficientes para que você seja salvo. E aí esse cara crê, entende, ouve o Evangelho e crê. Daqui a 1 ano eu encontro com ele e falo o quê? Querido, o que você faz não é suficiente para te manter salvo. Porque a salvação não se baseia naquilo que a gente fez ou faz ou deixou de fazer, mas se baseia naquilo que o Senhor Jesus fez, amém? Confesso também que em todas essas vezes de crise, eu tenho sido constrangido pelo incondicional amor de Deus em meu favor. Isso é um motivo de alegria para você? Tem acontecido com você nos momentos de crise? O Criador não alivia, dizendo que eu sou aquilo que eu não sou, dizendo que eu não sou aquilo que eu sou. Ele não muda. Ele não alivia, Andrezão. Se você é, ele fala, você é. Se você não é, ele fala, você não é. Mas diz que mesmo sendo o que eu sou, o caminho até Deus, aberto pelo sangue de Jesus, continua propício para mim. Você entendeu isso? Porque isso é lindo. Deus não alivia no confronto de quem você é, Brancão. O que é, ele diz que é. E o que não é, ele diz que você não é. Mas mesmo você sendo o que você é, ele te faz lembrar que o sangue de Jesus que abriu um caminho a Deus continua propício para mim e para você. Aquela história dele te aceita do jeito que você é. E te aceita tanto que vai transformar você. Quem aqui? Minha esposa conta uma história que antes de conhecer Jesus, ela se achava boazinha. E por isso não precisava de Jesus. Depois que ela conheceu Jesus, ela percebeu que ela era, na verdade, malvadinha. E por isso também não merecia Jesus. Não precisava de Jesus, ou não conseguiria Jesus. Você já foi confrontado dessa forma pelo Espírito? A ponto de achar que você não tem mais jeito para você? Caiu de novo? Rodou de novo? Está cansativo ser você? Está de saco cheio de ser você? E aí, querido, eu tenho uma afirmação para fazer para você que o Senhor Jesus vai te dar a compreensão correta sobre isso. Eu queria abrir um texto, 1 João, com vocês. 1 João. 1 João, capítulo 3, versículo 19 e 20. 1 João, capítulo 3, versículo 19 e 20, diz assim: nisto conheceremos que somos da verdade e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. O que eu queria dizer para você é para dar glória a Deus mesmo. Não sei quem deu, mas é para dar. Aliás, saudade de ser Marcelão. Que bom que você veio, cara. Que bom, cara. Queria dizer para você que a salvação em Cristo, ele é maior do que os meus pecados e os seus pecados. E a salvação em Cristo é maior do que as minhas dúvidas e do que as suas dúvidas.
Porque ainda que aquele momento de dúvida, será que é verdade? Quem não passou por isso, acho que nunca refletiu sobre o Evangelho. Quem parou para refletir, chega à conclusão assim, será que é verdade? Será que não é? No começo da caminhada, será mesmo que tudo isso é verdade? E aí o que eu quero dizer para você, se você um dia, você creu em Jesus, você crê em Jesus, a salvação de Deus ela é maior do que as suas dúvidas. Obrigado, Amaral. O evangelho que me resgatou quando eu estava perdido é o mesmo que trata das minhas mazelas depois que eu fui achado. Agora é claro que você deve estar incomodado. E aí, Lucas, ajusta o discurso. Dá uma pensada aí. Isso vai soar libertino para os irmãos. Não é saudável você conviver com os seus pecados e com suas dúvidas, amém? É gostoso estar vivendo em pecado? Para o crente, não. O crente, depois que ele peca, ele fica com nojo. Ele fica revoltado consigo mesmo. Está certo esse português? Consigo mesmo. Não é saudável você viver com seus pecados, Justin. E também não é saudável você conviver com as suas dúvidas. Não é saudável. Não tratar desses assuntos no futuro podem te levar à incredulidade. Ainda que seja comum, não é normal para o crente cometer pecado e ter dúvida. Ainda que seja comum, muita gente tem. Não é normal o crente em Jesus conviver com pecados e dúvidas. Faz sentido para você isso, irmão? Estou ficando preocupado. Vocês estão dormindo, vocês não estão concordando, o que está acontecendo? Principalmente pelo fato da libertação e convicção estarem disponíveis para aqueles que creem. Ou seja, você não precisa pecar e você pode ter certeza das coisas espirituais. Presta atenção, cabeção. Ainda que seja comum, não é normal você pecar e não é normal você ter dúvida. E faz menos sentido ainda você pecar e você ter dúvida, porque está disponível para você poder para não pecar e convicção espiritual sobre as coisas espirituais. Não faz sentido. Alguém pergunta, posso pecar então? Assunto de hippie sempre. Posso pecar então ou não? Pode, você só não quer pecar. Porque se você insistir pecando, você vai deixar de crer, vai abandonar o evangelho. Libertação e convicção são presentes e não condição para a salvação. Vocês não vão entender isso, mas é lindo isso. Libertação de pecado e convicção das coisas espirituais são presentes daquele que crê recebe e não condição para ser salvo. Confuso? Você entendeu o que eu falei, querido? Eu estou dizendo que se você crê, está à sua disposição poder sobre o pecado, que o pastor Eros falou, e convicção sobre as coisas espirituais. Mas isso não é condição para você ser salvo. Isso é presente da caminhada, da jornada que o Senhor Jesus nos dá. E aí eu gostaria de tentar apontar o espelho que é a palavra para a gente agora. Para a gente, não é para vocês não. Apontar o espelho que é a palavra. Gostaria de sugerir alguns bons termômetros para a gente medir o nosso grau de intimidade com o nosso Deus. Você é íntimo de Deus? Quão íntimo você é? Deixa eu sugerir algumas boas perguntas para você. Quando você peca, o sentimento de desagradar a Deus é maior do que a frustração de zerar a contagem de tantos dias sem pecar? Eu estou falando daquele pecado, aquele mesmo, que você não gosta, mas faz de vez em quando. Quando você comete esse pecado, é mais dolorido desagradar a Deus ou é mais dolorido começar de novo a contagem? 1 dia, 2 dias. Eu quero levar você a pensar que se você fizer essas coisas com a ótica errada, você não vai conseguir abandonar a sua vida de pecado. Presta atenção, a gente vai chegar junto lá. Quando você não peca, o sentimento de agradar a Deus é maior do que o sentimento de eu sou bom mesmo.
quando você supera um pecado, o que vem na sua cabeça, glória a Jesus por isso. Obrigado, Jesus, por ter me transformado, cara, estou ficando bom nisso. Estou apurando o meu jeito de viver. Você consulta Deus nas suas decisões por prazer em ouvir a opinião dele ou por medo de sofrer as consequências de erros que você não levou em conta na hora de fazer o projeto? Presta atenção, irmão. Você tem que caminhar em cima de intimidade com Deus e não em cima de formatação. Se você faz as coisas pelos objetivos errados, você não vai atingir o resultado que você espera. Se você deixa de pecar para você ter um cronômetro de não pecado grande, você vai cair. Mas se você entende que você não vai pecar porque você não quer desagradar o seu Deus, que isso vai incomodar a sua relação com Deus, é o caminho coerente para você conseguir abandonar. Você está entendendo o que eu estou falando, não? Branco, tá claro, Brancão? Você ora por obrigação? Você convida a Deus para os seus momentos mais íntimos e alegres ou só quando tem mais gente e a maionese vai desandar mesmo, não tem jeito? Quando é que você chama Deus para participar? É só no momento que azedou mesmo, desandou geral. Vamos orar? Ou no momento de festa, momento de alegria, você também chama e fala assim, Senhor, que alegria! Porque isso é intimidade, irmão. Se não for assim, está errado. Se for assim, a sua experiência está muito superficial. A nossa experiência está muito superficial. Se Deus só for convocado para um momento difícil, esse é o Deus bombeiro, é o Deus Papai Noel, eu não sei qual é o nome de Deus que você quer dar. Mas não é isso. Deus, ele é Deus o tempo todo. Em todos os momentos, todas as situações. Se você não vive isso, a sua experiência é superficial, a minha experiência é superficial. Você canta de mão levantada na sua casa também? Isso é uma boa pergunta, hein? É só aqui que canta. Eu quero te confessar que muitas vezes eu passo semanas sem tocar em casa. E eu venho tocar aqui? Marca o encontro com Deus aqui, está estando disponível, está violão lá. Aliás, não precisa nem ter violão, irmão. Vai no raça, quem sabe tocar, tem uma ajudinha a mais. Quem não sabe, uma vez eu peguei a minha esposa chorando no quarto, tocando violão. Só que ela não toca violão. E ela estava lá, blém, 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 cantando, blém, 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 e emocionada com Jesus. Agora não faz isso em casa e vem fazer aqui. Que experiência coletiva é essa? Cadê a intimidade lá, querido? Se não tiver intimidade lá, não tem sentido nenhum a intimidade aqui. Aqui a gente só faz junto. E aí eu queria falar um pouco sobre o vídeo viral que a gente fez a semana passada. A última vez que eu vi estava com 22 mil visualizações no vídeo que a gente fez. A pergunta era, e se o céu não existisse? Eu estou te levando a pensar se a sua relação com o Criador é de intimidade ou de formatação litúrgica vazia. Se o céu não existisse, irmão, agora eu quero fazer com vocês. Eu fiz lá, quem viu esse vídeo na internet, diga amém. E se o céu não existisse? E se Deus chegasse e falasse assim, ó, galera, cancelei, mandei fechar, estava muito caro aquele negócio, fechei céu e fechei inferno. Resolvi o seguinte, morreu, acabou. Isso não vai acontecer, irmãos. O céu e o inferno são uma realidade, amém? Mas vai que, é só suposição. Aliás, uma coisa que eu percebi na internet, as pessoas têm limitações cognitivas para entender algumas coisas. É uma suposição, quer dizer, isso não é verdade, é só uma ideia. Vamos pensar, né, na ideia. Se Deus chega, agora estou falando com você, pensa comigo. Se Deus chega e fala, não existe mais céu ou inferno, morreu, acabou. Você abandona Jesus? Presta atenção, falei isso de manhã em Tremembé. Quem conhece Jesus, diga amém para dentro, não precisa falar fora não. Quem conhece Jesus? O bebê falou amém.
A sua vida hoje, ela é infinitamente melhor da que você vivia antes? Agora você pode falar amém para fora. A sua vida é melhor do que você vivia antes? Você quer trocar? Quer voltar à velha vida? Sim ou não? Você está dizendo para mim, ok? A gente está falando junto. Está dizendo que a sua experiência hoje com o Criador, ela é tão legal que você não quer voltar para a sua velha vida. Isso significa que mesmo se não existisse céu ou inferno, o resto dos anos que faltam para mim ainda, eu quero viver com Jesus. Amém? Essa é a sua experiência? Porque se não for, é superficial e não é íntima. Se você falar assim, se não existisse céu e inferno, eu vou chutar o balde, vou meter o pé na jaca, é porque você está dizendo que a sua vida que você vive hoje não é tão melhor assim do que a vida que você tinha antes. E aí, um amigo chegou lá nos comentários do vídeo e colocou, chama Erlon Rodrigues, eu não conheço ele, mas eu queria registrar só para ele se sentir honrado. E ele colocou assim, ele piorou a situação. Ele falou assim, bacana, se céu e inferno não existe. Aí ele falou assim, e se Deus falasse que todos vão para o inferno? Não vai acontecer isso, irmão. Mas e se ele falasse, todo mundo vai para o inferno, os anos que te faltam aqui na terra, você continuaria com Jesus ou você chutaria o balde? Porque se você chutaria o balde, você está querendo dizer que a vida que você vive hoje não é tão melhor que a vida que você tinha antes. Porque ainda que eu fosse para o inferno, eu não abandono Jesus, porque a vida que eu levo hoje eu não troco pela vida do Lucas de antes. Amém? Isso é termômetro de intimidade. Responda e você vai saber se você é ou não é íntimo de Deus. Mudando um pouco o assunto, e se Deus falasse, mudei de ideia, de novo, outro pensamento, mudei de ideia. Vou salvar todo mundo. O que você pensaria, irmão? Presta atenção. Você falaria assim, cara, que legal! Aquele meu parente que me perseguia porque eu era cristão, ele vai ser salvo também. Aquele cara que vendia droga para o meu filho vai ser salvo também. Cara, que legal! A. Alternativa B, devia ter aproveitado mais, já que todo mundo vai para o céu. Pensa comigo, irmão, que se a sua resposta for a B, você tem que rever a sua experiência. Rever o seu entendimento sobre a doutrina, que te leva a entender que você não deixa de pecar para ir para o céu ou para o inferno. Você deixa de pecar porque você não quer desagradar o seu Senhor. Se você está deixando de pecar para ir para o céu ou para não ir para o inferno, você não tem, isso não traz lastro. No momento de tentação, você vai cair. Vou repetir. Se você deixa de pecar para ir para o céu ou deixa de pecar para não ir para o inferno, isso é muito fraco. No momento de tentação, você vai pecar. Agora, se você deixa de pecar porque você não quer desagradar o seu Deus que está com você o tempo todo, aí no momento de tentação você fala, deixa de ser Zé Ruela, cara. Ô Deus, olha que ridículo o cara está fazendo aqui. Amém, querido? Amém. Repensa. Se você está baseando a sua salvação nas coisas que você faz, ou se você está baseando a salvação naquilo que Jesus fez. E aí, insistindo um pouco ainda na metáfora e finalizando, reta final, os irmãos me ajudem. A Bíblia diz também que a gente deve ser espelho. Mas não para mostrar o erro dos outros para os outros, mas para refletir a glória de Deus. A Bíblia fala isso. Não precisa abrir, porque o tempo é curto. 2 Coríntios 3,18 fala assim, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Refletindo a glória do Senhor, sendo transformado dia após dia na imagem do nosso reflexo, sendo cada vez mais parecidos com Jesus, e o versículo diz que no final disso a honra e glória do Senhor.
Quem quer ser espelho aqui? Para refletir a glória do Senhor. Quem quer ser? Quem quer viver dessa forma que agrada o Senhor? Ô Renan, me ajuda a ligar o violão aqui. Eu queria cantar uma musiquinha para terminar. Se a gente buscar, querido, cada vez mais intimidade com Deus, seremos, dia após dia, transformados à imagem de Jesus. Presta atenção que vocês estão viajando. Foca em mim. Se buscarmos cada vez mais a intimidade com Deus, seremos, dia após dia, transformados à imagem de Jesus. Amém? É isso que você quer, velho? Presta atenção. Vê se é isso que você quer mesmo. Você não está brincando. Você quer ser cada vez mais parecido com Jesus. Você quer abandonar cada vez mais sua vida de pecado. Você quer cada vez mais agradável. Esse é o seu desejo. Tem que buscar intimidade, querido. E o tempo, infelizmente, não vai nos possibilitar a gente conversar sobre como aumentar a intimidade, mas você sabe o caminho. Como ser mais íntimo de Deus? Me sugira opções. Conhecer a vontade de Deus através da palavra, orar, buscar um momento de intimidade, de alegria e também de tristeza. O que mais? Comunhão, hipe, tudo isso para ser cada vez mais íntimo de Deus, para conseguir suportar. Que as pessoas nos olhem e vejam que existe um jeito diferente de ser e viver que transmite as verdades do Evangelho. É isso? Lucão e Larissa, que as pessoas olham e falam assim, existe um jeito, rapaz, depois que eles conheceram Jesus, as coisas mudaram mesmo. O texto de 2 Coríntios 3, agora, a gente leu primeiro, 2 Coríntios 3, no começo, fala assim, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus. Nós somos a carta dele. As pessoas vão ler a nossa vida, querido. Escreve direito esse negócio. Ouve o que Deus está falando, escreve direito, ou permita que Deus escreva na sua vida direito. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. As coisas espirituais. Coisas espirituais. Elas devem ser discernidas espiritualmente e devem ser conquistadas de forma sobrenatural. Ou mais, recebidas de forma sobrenatural. Vocês entenderam o que eu falei? Se você quer agradar a Deus e ter intimidade com Deus, é necessário que Ele venha e transborde sobre nós. E a gente precisa orar para isso. Tem uma música muito, muito antiga. E queria que a Tula colocasse para a gente. Ela começa, Deus de luz, cria em mim. Deus de luz, cria... Você achou aí, Tula? Dá bastante do violão. É uma oração. Eu queria até para facilitar a letra, região, se quiser apagar a luz aí, só para a gente cantar. Não vai embora, vamos orar junto. Se é espiritual, é necessário que Deus derrame sobre nós isso, querido. Eu queria orar com você, fazer essa oração com você através dessa música, para que Deus transforme o nosso coração, que a gente seja um espelho dele, reflita ele. Deus de luz, cria em mim um reflexo do teu ser, para que possas em mim agir, em mim brilhar por mim, brilha. Nossa oração. Quero ser um reflexo de ti. Quero ser um reflexo de ti. Eu quero ser a carta escrita por tua mão.
e sentir e saber que tu vives em mim. Santo Espírito, conceda-me aquilo que só Ele pode fazer, do fruto que tu dás, o fruto do Espírito: alegria, paciência, domínio próprio, Jesus vivendo em mim, Cristo em mim. Quero ser o reflexo de ti, quero ser um reflexo de ti. Eu quero ser a carta escrita por tua mão, para o mundo ler e olhar e sentir e saber que tu vives em mim. Última vez. Quero ser um reflexo de ti, quero ser um reflexo de ti. Eu quero ser a carta escrita por tua mão, para o mundo ler e olhar e sentir e saber o que é que tu vives em mim. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, nos colocamos rendidos de joelhos para dizer que nós queremos refletir a sua glória, queremos ter a experiência de viver de forma íntima do Senhor, não por aquilo que a gente faz, mas exatamente por isso entender que é necessário que o Senhor faça uma intervenção no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a gente possa viver essa experiência, muito além da religião, da formatação, das liturgias vazias, mas aquilo que só o Senhor pode fazer, trazer o fruto do Espírito sobre nós: alegria, paciência, domínio próprio, mansidão, bondade. Porque a partir daí, Pai, vivendo assim, o mundo vai saber e vai perceber que existe gente transformada pela Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Dê um abraço no seu irmão, que até semana que vem.